Olá, é muito bom estar aqui com vocês e eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Sandra e eu sou uma trabalhadora do Grupo Socorrista Bezerra de Menezes. Hoje eu venho conversar com vocês sobre lei do trabalho. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu quero fazer um convite a vocês. Vamos fazer uma pequena subida vibratória antes? Então vamos neste instante fechar os nossos olhos. Vamos buscando também desconectar a nossa mente de problemas, preocupações, angústias. Vamos buscar limpar os nossos corações de sentimentos pesados. Vamos buscando serenar o nosso interior. Vamos buscando ficar calmos, tranquilos, iluminados. E é assim, serenos, que vamos segurando firmemente as mãos dos nossos mentores individuais. E vamos agradecendo a estes irmãos por mais uma vez estarem aqui, junto a nós. Agradecemos a eles o amor, o carinho que eles dedicam a nós. Junto dos nossos mentores, nós cumprimentamos as equipes que trabalham pela limpeza e pela proteção da casa de Dr. Bezerra, pelas equipes que trabalham pela limpeza e pela proteção do lar de cada um de nós. E agradecemos a estes irmãos todo o trabalho realizado para que a casa de Dr. Bezerra, para que os nossos lares estejam sempre protegidos e limpos. E enquanto os nossos irmãos continuam realizando todo este trabalho, nós cumprimentamos, saudamos amorosamente a Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo ao Dr. Bezerra por ele estar sempre ao nosso lado. Agradecemos a Dr. Bezerra por ele ter cuidado de cada um de nós durante todo esse período tão conturbado. Junto a Dr. Bezerra, nós vamos até nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E espiritualmente, nós seguramos as tuas mãos, Mãe, e agradecemos a Senhora por mais uma vez a Senhora nos proteger com o seu amor de mãe. Por mais uma vez a Senhora nos cobrir com o seu manto de luz e paz. Juntos, Mãe, a Senhora, nós vamos até Jesus, nosso mestre, irmão, amigo e companheiro de todos os instantes, segurando as tuas mãos, Jesus. Nós agradecemos a você, por você estar aqui ao nosso lado, nos dando força, sustentação, coragem, ânimo, para que permaneçamos firmes no caminho que escolhemos. Segurando as tuas mãos, Jesus, agradecemos a você por nos ajudar a mantermos firmes em nosso coração a fé, a esperança, a confiança. Junto a você, vamos até Deus, nosso Pai, e a Ele agradecemos por esta reencarnação, por esta oportunidade de trabalho, de evolução. Agradecemos, Pai, ao Senhor,
por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor nos dá. E todos nós, junto a Jesus, te saudamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e com a tua permissão, com a permissão de Jesus, bem ligados à espiritualidade maior, pedimos permissão para iniciar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Como eu falei, o nosso tema, o tema da nossa conversa é sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho está no capítulo 3 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. São perguntas feitas a Kardec, são perguntas feitas por Kardec aos espíritos, que têm por objetivo nos esclarecer sobre a necessidade do trabalho nas nossas vidas. Qual é a função do trabalho para nós? Existe um limite para o trabalho? Existe a necessidade de repouso? Existe a necessidade de um descanso após o trabalho? Então, Kardec faz todas essas indagações aos espíritos e insere no terceiro livro, no capítulo 3, o número das perguntas. Elas vão da pergunta 674 até a pergunta 685. Tudo bem? Todos nós sabemos que por muito tempo o trabalho ele foi entendido como um fardo, como um sacrifício. Então a relação do homem com o trabalho nem sempre foi uma relação prazerosa, nem sempre foi uma relação gostosa. Na Grécia Antiga, os gregos desprezavam o trabalho. Eles entendiam o trabalho como uma atividade totalmente desprezível. Por quê? Quem trabalhava? Os escravos. E os escravos eram considerados seres inferiores. Então, tudo aquilo que era feito por um escravo, todo o trabalho que era realizado, era considerado como uma atividade desprezível. Lá no começo do cristianismo, a coisa também não era muito diferente, não. O trabalho, ele era visto como uma tarefa penosa, uma tarefa humilhante e muitas vezes como punição para um pecado que se havia cometido. Lembram de Adão? O que aconteceu com Adão após comer o fruto da árvore proibida? O que aconteceu a Adão após ter comido a maçã? Além de ter sido expulso do paraíso, Adão também foi condenado a trabalhar e a ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto. Então, olha só a conotação de castigo que você dá ao trabalho. Você não faz uma coisa que eu julgo ser correta, então o seu castigo vai ser trabalhar. A própria origem da palavra trabalho, que vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura usado principalmente pelos romanos, a própria origem da palavra já é uma
já tem uma energia pesada, uma energia triste, né? Então, essa era a visão que se tinha do trabalho na antiguidade. Humilhante, penoso, vergonhoso e uma verdadeira fonte de sofrimento. Mas, assim como todos nós estamos caminhando sob uma lei que se chama lei do progresso, o conceito, a visão de trabalho também foi se modificando à medida em que a humanidade progredia, em que a civilização se desenvolvia mais ainda. Então, a visão do trabalho também foi se modificando. E a doutrina espírita, através dos ensinamentos passados a Kardec, contribuiu muito para que o homem revisse, né, o seu conceito sobre o trabalho. A doutrina espírita muito ajudou para que o homem, além de renovar seu modelo de vida, também revisse e reconstruísse a sua relação com o trabalho. Kardec, quando inicia esse capítulo, ele faz ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Então, a primeira pergunta que Kardec faz: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Então, a primeira pergunta, a pergunta de número 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E todos nós sabemos que uma lei da natureza, ou uma lei natural, é uma lei que foi criada por Deus. É uma lei que rege não só aqui o nosso mundo, não só o nosso planeta, é uma lei universal, então é uma lei cósmica. E as leis que foram criadas por Deus, elas têm por objetivo a nossa felicidade, elas têm por objetivo nos mostrar aquilo que devemos e o que não devemos fazer. E as leis que foram criadas por Deus, elas são muito claras, elas nos falam que nós só somos infelizes quando nos afastamos destas leis. Então, Kardec formula esta questão aos espíritos. A necessidade de trabalhar, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos, eles são muito incisivos, eles são muito firmes quando respondem a Kardec. E eles dizem que sim, que a lei do trabalho é uma lei natural, ou seja, a lei do trabalho foi criada por Deus. E Deus criou esta lei para que possamos suprir as nossas necessidades. Então, Deus fala: olha, existe esta lei, e se você seguir esta lei, a lei do trabalho, para suprir as suas necessidades, você vai ser feliz. E é isso que eu quero, que você seja feliz. Mas os espíritos complementam, eles complementam a resposta dada a Kardec, falando o seguinte também, que o trabalho, ele é uma lei natural, por isso mesmo uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, por quê? Aumenta suas necessidades e seus prazeres. Se nós trabalharmos para atendermos às nossas reais necessidades, nós vamos trabalhar o suficiente. Mas
como a nossa civilização, como a sociedade onde nós estamos inseridos, nos induz, cria em nós necessidades, outras necessidades que não são tão primordiais como a nossa sociedade, a nossa civilização nos induz a consumirmos mais do que precisamos. O que acontece? Somos obrigados a trabalhar mais, cada vez mais, para que possamos satisfazer essas necessidades, entre aspas. Então, se temos um celular que funciona perfeitamente, mas foi lançado um modelo novo, e eu preciso ter este modelo novo, eu necessito, mesmo o meu modelinho aqui estando funcionando, esse daqui é mais moderno, esse é mais bonito, mas para que eu possa comprar, para que eu possa ter esse meu objeto de desejo, eu vou ter que estender um pouquinho mais a minha jornada de trabalho. Eu vou ter que trabalhar algumas horas a mais. E a gente vai fazendo isso. A gente vai trabalhando além do necessário para que nós possamos satisfazer necessidades das quais realmente temos, usando uma redundância, necessidades das quais nós realmente temos necessidade. Então, os espíritos, eles são muito claros. O trabalho, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, mas você vai trabalhar para preencher, para satisfazer as suas reais necessidades. Aquilo que não é realmente necessário vai te obrigar a trabalhar cada vez mais e mais e mais e mais. Então, a nossa civilização nos induz a isso. A nossa sociedade consumista nos induz a trabalharmos cada vez mais para a satisfação dos nossos desejos, para a satisfação dessas necessidades que não são tão primordiais assim. Mas Kardec, ele vai questionando, ele continua a perguntar aos espíritos. Tá, então eu já entendi, a gente tem necessidade do trabalho, o trabalho é uma lei da natureza. Mas o que a gente deve entender por trabalho? Só o trabalho material? E os espíritos falam a ele que não. Não é só o trabalho material que vai proporcionar ao homem evolução, crescimento. O nosso espírito também trabalha. Muitas vezes trabalha tanto quanto o nosso corpo. Eles falam para Kardec que todo trabalho é útil, mesmo aquele trabalho que não se traduza depois numa remuneração financeira, como é o trabalho material. Porque tão importante quanto o trabalho realizado para prover as nossas necessidades materiais, para prover as necessidades do nosso corpo físico, é o trabalho de transformação que acontece no nosso espírito. Através do trabalho, o espírito ele tem a chance, ele tem a oportunidade de desenvolver o seu principal atributo, que é a inteligência. Porque se o homem não trabalhar, sem o trabalho, sem buscar novas alternativas, a nossa inteligência também não se desenvolve. Então, o trabalho é uma ferramenta para que a inteligência do espírito também se desenvolva, também cresça.
E se pensamos que somente nós trabalhamos, nós estamos redondamente enganados. Não é só o homem que trabalha, tudo na natureza trabalha. Os animais, as plantas, os insetos, todos trabalham como agentes colaboradores de Deus. Mas por terem uma inteligência limitada, o trabalho destes nossos irmãos também é limitado, e ele se limita à sua conservação. Então, eles trabalham para a conservação da espécie. Eles trabalham visando a alimentação do seu corpo. Eles não visam o progresso, porque têm uma inteligência limitada. Enquanto que no homem o trabalho ele tem uma dupla finalidade. É a conservação do nosso corpo, sim, mas é também o desenvolvimento do nosso pensamento. E não se enganem, meus irmãos, ou melhor, não se iludam achando que quando nós deixarmos esta dimensão, quando nós desencarnarmos e formos para a dimensão espiritual, nós vamos parar de trabalhar. Nós vamos continuar trabalhando. Nós não lemos nos livros de André Luiz, nos nos ensinamentos de Emmanuel, nos livros do Dr. Inácio, que do lado de lá eles continuam trabalhando também. E nos mundos que são superiores, eles trabalham também. Nada fica parado, nada fica estático. Então, dentro da visão espírita, da concepção espírita, não existe o descanso eterno. Nós vamos continuar trabalhando sim. Só que quanto mais evoluído for o mundo onde nós vamos estar reencarnando, quanto mais progresso nós fizermos e nos colocarmos em condições de estar indo reencarnar em mundos mais evoluídos, né? Menos material vai sendo o nosso trabalho. Por quê? Porque as nossas aspirações, os nossos desejos vão sendo outros. A gente já não vai mais dar tanta importância à matéria, a conquistas materiais, a satisfação, a satisfação de prazeres materiais. Então, a natureza do nosso trabalho vai se modificando também, porque nós vamos trabalhando cada vez mais para aprimorar o nosso espírito, para aprimorar cada vez mais a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, e aprimorando a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, nós vamos trabalhando para que o mundo ao nosso redor também acompanhe tudo isso. Então, para que o mundo ao nosso redor, para que a sociedade onde nós estejamos inseridos também fique melhor, seja uma sociedade mais evoluída. Então, a gente não deixa de trabalhar em momento algum. Só que o trabalho, ele vai tendo uma outra conotação, ele vai tendo um outro sentido à medida em que nós vamos evoluindo. Então, se alguém pensa que ao desencarnar não vai mais trabalhar, eu sinto muito informar. O trabalho, ele continua. Nós não vemos as equipes de socorro que saem das colônias, dos postos, vindo trabalhar muitas vezes aqui, junto a nós, no sentido de nos ajudar? Trabalho, trabalho, trabalho. Todos nós estamos sob esta lei. Ah, Sandra, mas e se eu trabalhei e consegui juntar uma certa
quantia que me permite falar: agora chega, não vou mais trabalhar, não tenho mais essa necessidade. Eu posso fazer isso? Eu posso parar? Pode, pode. Para isso, Deus nos deu o livre arbítrio, ou seja, Ele nos deu a liberdade de escolha, de decidirmos. Então, se eu conseguir, através do meu trabalho digno, se eu conseguir guardar, ou como eles usam um termo chique, é às vezes difícil de dizer, né? Se eu conseguir amealhar uma certa fortuna e eu decidir que eu não preciso mais trabalhar para suprir as minhas necessidades materiais, eu posso estar fazendo isso sim. Mas o que eu tenho por dever continuar fazendo é trabalhar para que a minha inteligência continue a se desenvolver. Então, eu vou buscar um outro tipo de trabalho. E não só trabalhar para que a minha inteligência se desenvolva. Eu vou buscar também, de alguma forma, ajudar o meu irmão a crescer. De alguma forma, eu vou buscar ajudar o meu irmão a se desenvolver também. E se preciso for, eu vou usar daqueles recursos que eu juntei para estar ajudando o meu próximo. Porque uma das finalidades também das nossas conquistas materiais não é que elas fiquem só para nós, que nós utilizemos estes ganhos, estes talentos, para ajudar o nosso próximo também. Então, se eu conseguir juntar uma certa quantia, se eu conseguir guardar uma certa quantia e formar uma pequena fortuna, e decidir que é o momento de parar de trabalhar, tudo bem, eu tenho esse direito. Mas que eu busque trabalhar de uma outra forma, que eu busque ajudar o meu próximo. Nós não vemos tantos homens que conseguiram grandes fortunas e que começaram a ajudar ONGs, que começaram a ajudar movimentos que buscam levar aos nossos irmãos numa situação muito difícil, que buscam levar ajuda a estes irmãos? Porque esses homens, estas pessoas descobriram que toda aquela fortuna que eles conquistaram não preenchia um vazio aqui dentro. E que esse vazio só começou a ser preenchido quando eles começaram a trabalhar para ajudar o próximo. Então, eu tenho todo o direito de parar no momento em que eu quiser. Mas eu tenho o dever, já que eu conquistei uma grande fortuna, eu tenho o dever de ajudar aqueles que estão numa situação difícil. E quando a gente fala ajudar, é criar oportunidades de que estes nossos irmãos, através do trabalho, também desenvolvam a sua inteligência, desenvolvam as suas potencialidades. Devemos trabalhar para ajudar quem muito nos ajudou, através do seu trabalho, nossos pais. Então, é nosso dever também, enquanto filhos, trabalharmos para suprir as possíveis necessidades que os nossos pais apresentem na velhice. Então, Deus cria essas inter-relações, essas relações familiares, para que nós possamos, através do nosso trabalho, nos ajudar mutuamente, ajudar o nosso núcleo familiar também a crescer, a se desenvolver. Então, sempre, sempre Deus vai nos colocar perante situações onde nós seremos convidados a trabalhar.
trabalho material, trabalho espiritual, quando nós vamos lá na casa de Bezerra, nós estamos trabalhando também. Só que é um trabalho que tem uma outra conotação, um outro sentido. Mas estamos trabalhando. Quando ingressamos na escola de aprendizes do Evangelho, nós somos convidados a trabalhar a nossa reforma íntima. Trabalhamos a nossa inteligência, trabalhamos o nosso intelecto através das aulas e somos convidados também a fazer um processo de interiorização e trabalharmos pela nossa transformação. Então, tudo no universo trabalha, tudo. E nós que estamos inseridos neste contexto, que estamos inseridos no universo, trabalhamos também. Trabalhamos dentro das nossas possibilidades, trabalhamos para ajudar, para evoluir, para crescer. Essa é a finalidade do trabalho. Não é só suprir o nosso lado material. Não é só a satisfação dos nossos desejos. Mas a finalidade do trabalho é desenvolver em nós também a nossa inteligência. É desenvolver em nós a nossa capacidade de empatia, de nos sensibilizarmos com a dor do nosso próximo e irmos lá ajudar, falar, olha, vem aqui, eu vou te ajudar. Eu não posso ainda te ajudar financeiramente, mas eu vou te ajudar te ouvindo. Eu vou te ajudar transmitindo a você esperança. Nós estamos trabalhando quando nós fazemos isso. Existem N formas de trabalharmos. Existem N trabalhos esperando por nós. Basta que nós busquemos enxergar essas possibilidades de crescimento e de evolução que Deus nos dá através do trabalho. Basta nós querermos. Então, trabalho não é sinônimo de sofrimento. Trabalho é sinônimo de progresso. Trabalho é sinônimo de conquista. Conquista de felicidade, conquista de evolução espiritual. Trabalho é sinônimo de nos colocarmos à disposição do Pai para ajudarmos o nosso próximo, através do trabalho voluntário. Para aquele que quer trabalhar, sempre haverá um trabalho esperando por ele. Que o mais forte ajude o mais fraco. Que aquele que não tem condição física, mas tem condição intelectual, que trabalhe usando a sua inteligência para ajudar todos aqueles que estão junto a ele. Todos nós somos convidados a trabalhar, mas vai depender de nós agarrarmos as oportunidades que surgirem com unhas e dentes, que se fala no ditado, agarrarmos esta oportunidade. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil, muito delicado. A pandemia tirou o trabalho de muitas pessoas. Muitas pessoas perderam a fonte do seu sustento material. Mas não se desesperem. Eu sei que não é fácil falar isso, para a pessoa não se desesperar. Mas o desespero não vai te conduzir a caminho algum. Nós estamos, isso eu ouvi em algumas reportagens, com um número de pessoas desesperançadas muito grande, que perderam a esperança de encontrar um trabalho,
que perderam a esperança de voltar a ganhar o pão com o suor do seu rosto. Não se desesperem, meus irmãos, confiem. E uma forma da gente não se desesperar, uma forma da gente continuar acreditando, uma forma da gente continuar indo à luta, procura um trabalho voluntário. Procura se engajar num trabalho voluntário enquanto um trabalho remunerado não surge. Porque quando você vai para um trabalho voluntário, quando você ajuda, muitas vezes, aquele que tem menos do que você tem naquele instante, e ele te agradece, e ele te olha e fala, muito obrigado, que Deus te abençoe. E ele te envolve naquela energia de gratidão e de amor, você sai de lá fortalecido. Você sai de lá fortalecido. Você sai acreditando que o seu momento vai chegar, que o seu trabalho vai chegar. Então não se desespere, confia, acredita. Busca um trabalho voluntário, porque ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Enquanto o seu trabalho remunerado não chega. Confia, confia em Deus, que não desampara ninguém. Para isso ele criou a lei do trabalho. Para que nós sejamos felizes através do nosso esforço. Para que através do nosso trabalho nós possamos suprir as nossas reais necessidades. Para que o trabalho sirva como instrumento de crescimento para o nosso espírito, para que possamos ser úteis através do trabalho à sociedade onde nós estamos vivendo, para que através do trabalho possamos ajudar aqueles que estão conosco nesta caminhada. O trabalho é uma das ferramentas maravilhosas que foram colocadas por Deus para que possamos fazer a nossa evolução. E todo trabalho é digno. Todo trabalho. Lembrem-se sempre disso. E, por favor, acreditem, confiem. Vocês que estão neste instante, sem um trabalho, acreditem, ele vai chegar no momento certo, na hora certa. Ele vai chegar. Porque Deus, ele é amoroso. E ele não quer ver seus filhos sofrendo. Então acreditem. Acreditem. Tudo vai melhorar, tudo vai mudar. E para melhor, sempre. Eu sou muito grata a vocês, pela oportunidade que vocês me deram de estar junto a vocês, de estar trabalhando com vocês. E eu quero, neste instante, junto a vocês, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. E todos nós, neste instante, vamos trabalhar. Trabalhar para Jesus, trabalhar para essa espiritualidade que está ao nosso lado, abrindo os nossos corações e depositando nas mãos destes nossos irmãos as nossas intensas vibrações de fé, de esperança, de confiança, que tudo vai melhorar. E que estas nossas vibrações sejam levadas aos nossos irmãos,
que perderam a esperança, aonde quer que eles se encontrem, que eles se sintam neste instante abraçados e que eles acreditem que tudo vai passar e tudo vai melhorar. Que Deus abençoe a todos vocês. E mais uma vez, gratidão. Gratidão por estarem aqui, por me permitirem estar com vocês. Que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus.